A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse quarto trimestre de 2022 está falando sobre a Igreja e o Espírito Santo. Que assunto maravilhoso! Juntar a Igreja, que nasce justamente com a descida do Espírito Santo. Então, os dois não podem, em hipótese nenhuma, viver separado. Não dá para existir igreja sem a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi que deu a inauguração da igreja. Esse trimestre está maravilhoso. Professores, alunos, superintendentes, amantes da palavra do Senhor. Olha só, mão aberta. Quinta lição. Meu irmão, você já teve noção que nós já chegamos na lição de número 5? É isso mesmo, ó. Lição de número 5. Professor Tony, será aplicada quando? Dia 30 de outubro de 2022. Quinta lição. Vocês sabem que no dia 30 é o segundo turno das eleições no nosso Brasil, aonde nós iremos exercer a nossa cidadania. E cidadania é eu ouvir a ideologia de um partido, a ideologia de outro partido e dizer: me representa, não me representa. Tem princípios bíblicos e não tem princípios bíblicos. Vou ponderar, acima de tudo, vou orar, pedir direção a Deus. Por que você está falando isso, professor? Você nunca falou de política no canal, nunca mencionou. Porque a lição é que pede. Professor, a lição 5 vai falar sobre política? Não. A lição 5 vai falar sobre discernimento. E nós temos que ter discernimento para escolher entre o candidato A e entre o candidato B. Com o discernimento do Espírito Santo, exerceremos a nossa cidadania para o melhor coletivo. Não esqueça, também está falando na lição, que um dom aqui que eu vou falar na lição não é de uso particular, é de uso coletivo, para o bem de todos. Então, quando você, no dia 30, você entrar naquela urna, vocês tenham a plena consciência de que Pai, Filho e Espírito Santo está vendo cada número que você vai clicar, cada verde que você vai apertar. Eles vão estar lá. Você pode dizer que vota no partido A ou no partido B, mas chegando lá, você decide em quem realmente você vai votar. E não esqueça, antes de você votar, dá uma olhadinha para cima, porque com certeza Deus vai estar te vendo. E cuidado, para que Deus não diga: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas que Deus possa dizer para você: vindes, benditos de meu Pai, que cumpriu, que exerceu sua cidadania pensando nos meus princípios. Eu preciso, irmãos, dar esse alerta sem falar de partido. Vai para a Bíblia, vê os princípios. Por quê? Nós somos cristãos e temos que mostrar o princípio bíblico. Se você acha que quem cumpre o princípio bíblico é o candidato B, A, vote nele. Se você acha que quem cumpre o princípio bíblico é o candidato B, vote nele. Se for professor, nenhum dos dois cumpre o princípio bíblico. Você, como cidadão, tem o direito de votar em branco. Tá bom? Exerça sua cidadania com discernimento, porque é a lição que nós vamos ter hoje. Não é bem o título, mas o título é o quê? Os dons de revelação. Eu precisava fazer isso aqui como professor, cidadão, como pai, como filho, como marido, como amigo, como irmão, como brasileiro, irmãos. Não adianta você querer discutir política comigo, que eu não vou discutir com você. Mas eu digo para você, eu irei exercer a minha cidadania
nos princípios bíblicos, do qual Deus já disse qual seria. Tá bom? Vamos para a lição, porque a lição vai falar muito sobre discernimento de espírito. Por isso que eu comecei essa lição assim, um pouquinho diferente, mas necessária. Os dons de revelação. É a lição de número 5. Lembrando que é dia 30, tá bom? Vamos lá. Nosso texto áureo. 1 Coríntios, capítulo número 12. Lembrando para você que o capítulo 12 dessa lição, de 1 Coríntios, capítulo 12, vai ser muito usado. Muito usado. Eu não sei onde é que está o livro. Eu gostaria de pegar um livro que está por aqui. Porque aqui a gente vai falar agora dos dons. Lembra que a gente falou para você assim, que eu falei para você, que existem vários dons, são vários dons. E a revista, lógico, ela não vai abordar todos os dons. Ela vai dividir alguns dons. Eu já tinha dado até uma lida na parte que ela vai falar de um dom de revelação, um dom de poder, dom de eloquência, capacitação para servir, dons de Cristo para... Enfim, ele não vai falar sobre todos os dons. Também não daria, teria que ser mais de um trimestre. Então ele vai estar pontuando os dons que ele acha mais importante para esse momento da igreja. Já que estamos falando, lembre-se aqui, professores, alunos, já que estamos falando da igreja e o Espírito Santo. Então ele vai direcionar mais no coletivo do que no individual. É a lição de hoje. Não sei se você já leu a revista, se você já leu essa lição. Se você faz parte do curso Simplificando a EBD, você sabe do que eu estou dizendo, não sabe? Então, se você já faz parte... O que é isso, professor? Simplificando a EBD. É o curso criado pelo professor Tony. 10 módulos lá na Hotmart. É pago? Não. É investimento. Por que investimento? Porque você é abençoado e me abençoa. E custa quanto? R$ 37,00. Só isso, professor? Só isso. R$ 37,00. Já está assim, ó, de alunos, para a glória do Senhor. Alunos entenderam a necessidade do Simplificando a EBD. São bênção dupla. Você é abençoado porque está aprendendo como criar uma escola dominical, entender a revista, montar uma sala, aplicar a aula, sala de professor, a obrigação ou responsabilidade do superintendente, fazer o encerramento de trimestre, fazer um simpósio, professor com boa vontade, professor com potencial sem controle. Eita, irmão, são 10 módulos e te ensinando passo a passo, simples. Por isso que o nome do curso é Simplificando a EBD. O link na descrição do vídeo, tá bom? Então você já sabe, lição de casa para você. 1 Coríntios capítulo 12, lê ele todo para você poder aplicar essa aula. Essa dica aí é de grátis. Vamos lá. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Veja só o que Paulo já está dizendo aqui. Olha, para começar a conversa, tem muitos dons. São vários os dons. No entanto, o Espírito é o mesmo. Olha aí. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Dons é no plural, Espírito é no singular. Os dons podem ser muitos, pode ser não, é muitos, mas o Espírito é o mesmo. Então, pega isso aqui e põe em prática na tua sala, põe em prática aí, alunos, na tua vida. Existem vários dons. Eu tenho um dom, você tem outro dom, o outro tem outro dom. Mas quem deu? O único Espírito, tá bom? Nossa verdade aplicada diz assim: enquanto a igreja estiver na terra, continuará dependendo dos dons espirituais para a sua edificação. Duas palavras necessária para marcar nessa verdade aplicada. Enquanto a igreja, então está direcionando para a igreja. Por isso que eu falei que é do uso coletivo. Quando eu falei lá no começo sobre a cidadania. Não vou falar mais. Para o quê? Olha aqui, edificação. Então, temos que entender que nessa verdade aplicada entendemos que enquanto a igreja está aqui,
depende necessariamente, ou a sua existência é dependente de quê? Do Espírito Santo, para se manter a igreja edificada. Tá bom? Anota essas palavras aí e põe na tua mente. Enquanto igreja, há necessidade constante, diariamente, de estarmos sendo edificados, preparando ou estar preparado com a igreja de Cristo. Vamos para o nosso texto áudio? Nosso texto áudio hoje é 1 Coríntios capítulo 12. E eu quero dizer para vocês, lição de casa. Professor, superintendente, pastor, alunos e aqueles que querem aprender. Quando eu falo alunos e aqueles que querem aprender, quero separar com vocês assim. Existe aqui no nosso canal os alunos da Escola Bíblica Dominical, que vem aqui, escuta a aula durante a semana e no domingo de manhã eles vão para a sua igreja escutar o seu professor dar aula. E aqui ele está só agregando mais conhecimento. E tem aqueles que não frequentam a escola bíblica dominical pela manhã. Porque lá na igreja dele é outra revista, lá na igreja dele não tem escola bíblica dominical, ou ele trabalha, enfim, tem uma série de motivos que a gente pode aplicar aqui que faz ele não ir para a escola dominical. Por isso que eu falo, com os alunos, que é aqueles que vão, e com aqueles que querem aprender porque não tem oportunidade de ir por qualquer motivo. Então serve para vocês também, vocês se enquadram aí, tá bom? Lição de casa para vocês também. 1 Coríntios capítulo 12. Lê ele todo, mas a gente vai se atentar aqui, ó, no versículo 1, Paulo dá uma orientação e depois a gente pula para o versículo 7, 8, 9 e 10, que vai tratar dos dons, os dons específicos aqui. Ele vai falar somente de 3 dons nessa lição, mas a gente vai falar de outros dons aqui também. Se não falar nessa lição, vamos falar nas próximas. Por isso que é o motivo para você ficar aqui no canal Bíblia para o Cotidiano. Então, a leitura de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, primeiro diz assim. Não esquece aí de você, ó. Na descrição do vídeo também tem essa leitura, tá bom? Lembra disso aí, sempre vai estar na descrição do vídeo se você não tiver uma Bíblia. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O ignorante aqui não é de brutalidade. Ignorante aqui é de falta de conhecimento, tá? Então, já falando de conhecimento, quando a gente pula lá para o versículo 7, ele começa colocando aqui, ó. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Cadê? Pega essa aqui, é melhor, ó. Aqui no versículo 7, vamos lá. Marca essa palavrinha aí para vocês, todos vocês aí. Aluno, professor, superintendente, quem é frequentador só aqui no canal. Falei rápido demais, né? Útil, porque essa utilidade aqui é o que, meus irmãos? Não é útil dizendo assim, você vai ser útil, você não é inútil. A utilidade aqui do termo, o termo colocado como utilidade, é como eu falei no começo, esses dons aqui que a gente vai tratar hoje, não é para o professor Tony. Não é para você, superintendente, para você, presbítero, diácono, pastor, não importa o seu cargo eclesiástico. Não é para você, não é algo seu, pessoal, certo? Aqui é para o que for útil para a obra de Deus. Lembra que eu comecei a falar sobre o termo política que a gente vai ter, o dom de discernimento que vamos ter aqui? Então, quando eu tenho o dom de discernir para o que for útil, não é para minha vanglória, eu discernir algo e ser bom para mim, é um dom meu, é algo que é particular meu. Não, esse útil aqui, dá ênfase na sua sala, professores e alunos. Aprenda, esse útil é para o bem comum, tá bom? Esses dons vai tratar aqui hoje assim, é o bem comum, o bem de todos, tá ok? Versículo 8, porque a um pelo Espírito é dado palavra de sabedoria. Vamos começar a marcar as palavras aqui, Paulo aqui citando, ó. Sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito, palavra de ciência. Vocês querem fazer uma coisinha aqui, professores? Alunos? Não vai dar para escrever aqui que o espaço é pequeno, mas ciência e conhecimento é a mesma palavra. É que uma tradução trata como ciência, outra tradução trata como conhecimento, mas é
a mesma finalidade, o mesmo conceito, tá bom? Então, se você tiver a sua Bíblia que está falando palavra de conhecimento, é o mesmo significado para a palavra de ciência, tá bom? 2, certo? 2, no versículo 9, 2 dons, citado. Agora o versículo 9. E a outro pelo mesmo Espírito, fé. Fé entra como dom, tá? Existe pelo menos 5 aspectos da fé. Não vou entrar nesse mérito, não. Vamos falar de fé como dom. Fé é um dom. Se você não sabia, fé é um dom. Fé também é fruto do Espírito. Fé comum, que todos vamos entender. Só de fé, irmão, dá uma aula completa. Mas se atenta ao dom da fé. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons, aqui já é no plural, olha só, os dons de curar. Então marca aí curar, só que tem que marcar os dons, porque aqui está falando no plural. Então não é dons de fé, ou dons de conhecimento, dons de sabedoria. Não, sabedoria é no singular, ciência aqui no singular, fé no singular. Agora, quando trata-se de curar, aí sim é no plural. Por que isso, professor? Os aspectos de cura. Cura interna, cura visível e cura invisível. Pronto, vou simplificar. E a operação de maravilha. E o que é dom de maravilha? Já expliquei em outra aula, mas aqui é uma nova aula. A necessidade, dom de maravilha. Eu não tenho um olho, você ora, você tem um dom da fé e nasce o olho. Ou Deus diz, vou curar e vai nascer um olho. Meu dedo é menor do que o outro, uma perna é menor do que a outra. Você já viu um milagre assim? Eu já vi. Na época do nosso saudoso Davi Miranda, irmão, milagres extraordinários. Davi Miranda, da Igreja Deus e Amor. Se você não teve a oportunidade de ver milagres extraordinários, dom de maravilha. Vamos lá? E a outros, profecia. Olha aqui, ó. Então, o dom de profecia é diferente do profeta, né? Aqui no Novo Testamento, a gente não trata com o profeta em si, a gente trata com o dom de profecia. Professor, tem profeta hoje que vive no exercício de ser profeta. Que palavra seria? Profissão do profeta? Não sei. Enfim, existe hoje? Existe sim, porque Deus continua agindo do mesmo jeito. Porém, no entanto, portanto, é mais comum Deus usar você em profecia, sem você ser necessariamente um profeta. É Deus usando você porque você é batizado com o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo e Deus usa para você profetizar. Você pode comparar assim, veja bem, irmão, veja bem, cuidado com que vocês vão aplicar isso aí, tá? Porque tem que explicar bem. Você pode ser como Saul. Em que sentido, professor? Saul foi tomado pelo Espírito Santo e profetizou uma única vez, depois não profetizou mais. Ponto, tá bom? É nesse sentido que eu quero falar para você, como Saul, não no decorrer da história. É que ele profetizou apenas uma única vez. Então, você pode ser usado para falar uma única vez com esse dom de profecia, ou Deus pode querer que você seja usado sempre com profecia. Quem vai dizer isso? O Espírito Santo. Ninguém se mete nisso aí. Ninguém se mete no dom alheio. Ponto. Ninguém se mete no dom alheio, porque quem deu foi o Espírito Santo. E qual outro? Vamos lá. E a outro, discernimento de espírito. Isso aqui é importantíssimo. Eu já falei para você que eu defendi a minha tese do meu bacharel em teologia foi discernimento de espírito. Se um membro da igreja ou o pastor não tiver dom de discernimento, aquela igreja não deveria ser aberta. Por causa desse dom, desse aqui, as nossas igrejas estão cada vez mais sendo enganadas. Sim, precisa se buscar. A gente quer o dom de quê? A gente quer o dom de sabedoria, o dom de conhecimento, ou da ciência, o dom de fé, o dom de cura é o mais buscado. Profecia nem se fala. Agora, o dom de discernir espírito, irmãos, é o que vai sustentar a igreja de Cristo na terra. É os dons de discernir o espírito. Aqui vai falar precisamos. E o outro, variedade de línguas, não confunda. Evidência de língua é uma coisa, variedade de línguas
é outra. Você já teve a oportunidade de estar numa igreja e congregar numa igreja. Tem que ser congregado, né? Que nós somos contra os desigrejados, diga-se de passagem. Não é nem nota de rodapé, é cabeçário. Nós somos contra os desigrejados. Esse canal nasceu com essa primeira frase. Lá, o canal está aqui apenas para somar. Essa foi a primeira frase que eu e o presbítero Alex, que foi o cofundador desse canal, nos dizemos, né? Não é para tirar você da sua... A frase era essa. A gente não está aqui para tirar você da sua escola dominical, mas sim para agregar mais conhecimento. Eita, meu amigo Alex, sempre está por aqui comigo. Então, aqui, variedade de língua é diferente da evidência de língua. Então, quem congrega já ouviu o irmão falando numa língua, aí no outro domingo vai lá de novo, o irmão está falando em outra língua, aí depois essa variedade de línguas é dom. Deixa eu marcar aqui para ficar marcadinho. Variedade, bem claro. E o outro, intérprete de língua. Aqui tem uns privilegiados, irmão. Não é, porque Deus escolheu um desse jeito, irmão. Quando tu for para a glória, aí tu pergunta por que Deus dá um para um, dá um para outro, dá tanto quanto Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele dá para que Ele quiser. Ponto. Não tem coisa que não dá para... porque o irmão tem 10 dons, só tem um. Vai orar. Faz feito Paulo, vai orar, vai pedir os dons, tá bom? Por que eu estou falando isso aqui? Interpretação de línguas, porque tem um irmão que tem o privilégio de ter o dom de variedade de língua e ele mesmo tem o dom de interpretar a língua. Então, ele fala em língua e ele interpreta. Ele fala e ele interpreta. Qual o problema? Nenhum, não. Foi o Espírito Santo que deu. E já outro só tem o dom de falar variedade de língua. Porém, Deus usa outro vaso lá no cantinho que um está falando daqui, o outro está interpretando de lá. Olha que maravilha. Quem faz isso? O Espírito Santo. Então, também é dom. Certo? Então, lembrando a você, leitura de 1 Coríntios, é isso mesmo? 1 Coríntios capítulo 12. Pensando uma coisa, lendo outra. 1 Coríntios capítulo 12, tá bom? Nossa introdução. A presente lição enfatiza os dons identificados como os dons de revelação, pois habilita os membros do corpo de Cristo a saber sobrenaturalmente, visando o bem-estar e a edificação da igreja. Essa aqui, que caneta eu vou pegar? Essa daqui, ó. Essa introdução, irmão, já dá para você falar, professor, 10 minutinhos tranquilo na sua sala. Alunos, dá para você meditar aqui, que eu quero que você inculque isso na sua mente. Esses dons que nós estamos tratando aqui não é para uso individual, como o dom de línguas, que é edificação minha. Não é o dom de cura que Deus me usa para curar particularmente uma pessoa. Aqui é edificação da igreja. Então, se você tem esse dom, não é para você usufruir dele, é para você ajudar toda a comunidade do qual você faz parte. Olha só, dons de revelação. Professor Tony, quais são os dons de revelação que nós vamos falar aqui? Sabedoria, conhecimento e discernimento de espírito. Todos esses 3 dons é direcionado para o corpo de Cristo. Se você tem esses dons, os 3 ou um dos 3, você é um privilegiado. Você está somando para a comunidade que você faz parte. Deus escolheu você para ajudar no conhecimento, na ciência e no discernimento. Peraí, volta. Conhecimento não. Sabedoria, conhecimento e discernimento, porque ciência e conhecimento é a mesma coisa. Me ajuda aí, né, irmãos? Então tá, vamos lá. Sabedoria, ciência e discernimento. Você é um privilegiado, porque você está ajudando a comunidade que você faz parte. Deus escolheu você para ajudar o povo dele. Eita honra! Eita, que Deus está te honrando, hein, varão? Em varoa de guerra, Deus está te honrando se você tem um dos 3 ou os 3. É para edificação da igreja, tá bom? Então anota aí, tá bem descrito aqui, porque é isso mesmo, tá bem aqui, ó, visando o bem-estar e a edificação da igreja. Glória a Deus. O nosso 1.1, primeiro ponto, os dons de revelação divina.
A revelação não é humana, a revelação ela é divina. Que diz assim: estudar sobre os dons espirituais é um dos temas mais relevantes para o cristão. Para os pentecostais, estes dons tratam de uma ação divina ortogada pelo Espírito Santo ao crente para este poder servir e executar com maestria os desígnios de Deus em nossas igrejas e na coletividade que vivemos. Olha aí, tá vendo você? Eu só estou dizendo que eu já li, que eu já estudei e preparei a minha lição. Tá bom? Você que é do curso, você sabe, né? Qual é a tática de preparar uma aula e como preparar? Então, veja bem, é para edificação da igreja. Eu vou repetir, vai parecer cansativo, mas é para inculcar. Esses 3 dons é para edificação da igreja. Não é para glória de quem tem, não é para honra, não é para aplauso, é para a igreja. Professor, e tem dom que é para aplauso do homem? Ô, irmão, quer ver um dom que é muito mal usado? A palavra é essa, mal usado, é o dom de cura. O irmão está na igreja, ele serve como diácono, presbítero, não importa, pastor, ele está na igreja, ele é membro de uma igreja. Adei Namá, vamos falar vamos falar de mim, fica mais fácil. Adei Namá, Adebrai, São Bernardo do Campo. Tô lá, dou aula, prego, ensino no DINC e tô lá. Aí Deus me dá o dom de cura. Aí eu ponho a mão sobre um irmão, ele é curado. Aí ponho a mão sobre outra irmã, ela é curada. E por uma criança, ele é curado. E assim, aí começa a se espalhar que na igreja do Adei Namá, da Adebrai São Bernardo do Campo, tem um irmão que põe a mão e o povo é curado. Sabe o que vai fazer? Uma grande multidão vai atrás desse irmão porque não quer ouvir falar de Jesus, quer ser curado. Aí o que esse irmão faz? O que é que o Tony faz? Trazendo para mim, né? Me colocando nesse lugar. Eu abro uma igreja, porque eu não quero estar debaixo do pastor, da liderança. Eu não quero estar ajudando a minha comunidade, mas eu estou vendo que com isso eu vou ganhar centenas de pessoas. Vai me seguir porque quer ser curada. Irmão, é um dom, para mim, é um dos dons mais mal usado dentro do cristianismo. É o dom de cura. O dom de cura é um dom sensacional. É para Deus fortalecer na fé os irmãos por ser curado, e pessoas que têm esse dom, não estou generalizando, por isso que eu não falei todos, eu não gosto da palavra todos na maioria dos aspectos, não gosto de falar isso aí, porque eu não conheço todo mundo, mas a grande maioria das igrejas que são abertas é porque o irmão recebeu o dom, Deus concedeu o dom para ele, para que ele exercesse na igreja que ele faz parte, mas ele abre. Professor Tony, por que Deus concede? Porque Deus está dizendo para o homem, eu sou mais do que você. Eu quero mostrar para você que eu posso te usar. Mas infelizmente, como diz o meu pastor Nilson, eles querem usar Deus em vez de se deixar Deus usar eles. Infelizmente, Deus dá esse privilégio para mim e eu não sei aproveitar este privilégio. Então, o dom de cura, para mim, é o dom mais mal usado dentro das nossas igrejas. Tá bom? Vamos lá. Estudaremos aqui 3 destes dons: palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. Vamos anotar, professores? Alunos, anota aí. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você que é frequentador somente do canal Bíblia para o Cotidiano, deixa um comentário aí, ó. Se você colocar a palavra eu vou saber que você é frequentador da escola dominical somente aqui no canal e não em uma igreja. Tá, coloca aí eu. Aí eu vou dizer, tem pessoas que frequentam só aqui. Não precisa colocar o motivo. Trabalho, doença, não tenho em outro estado, enfim. Só coloca, professor, eu só assisto a sua aula aqui. Aliás, eu só vou para a escola dominical da editora Betel Dominical aqui no canal. Então só coloca assim, eu. Coloca aí para eu saber de você, tá bom? Vamos lá. Aqui os dons que a gente falou, ó. Palavra de sabedoria, palavra de ciência ou conhecimento, como eu falei para você, e discernimento de espírito, tá bom? Nosso ponto 1.1 diz: os dons e o corpo de Cristo.
Notemos que o texto enfatiza 3 importantes aspectos quanto aos dons espirituais. Trata-se de manifestação do Espírito dada para o que for útil. Aí a gente já abre Bíblia, 1 Coríntios, capítulo número 12, que é a leitura de casa, lembra? Olha, vocês nem disse, professor, anota, senão você vai esquecer. 1 Coríntios 12, só que o versículo é o 7. Olha só, o que diz o versículo 7 aqui, ó. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Agora, com essa caneta aqui, não mancha minha Bíblia, tá bom? Que foi a nossa leitura, tá? Aqui na nossa leitura, mas temos que fazer uso da nossa Bíblia também. Então, é para o que for útil na igreja. Outro aspecto que nós temos aqui é o quê? Fonte. Quem que dá? O Espírito Santo. Anota aí que na nossa revista ele está entre parênteses quando está dando ênfase, tá bom? Instrumento. Quem é o instrumento? Os membros do corpo de Cristo. Também está entre parênteses. E qual é o objetivo desse dom? Para o que for útil, ou seja, benefício, um bem comum. Tá bom? Então, você pode enfatizar aqui algumas coisas, ó. Fonte, Espírito Santo. Instrumento, membro do corpo. Objetivo, edificação do bem comum. Então, você tem 4 aspectos aí que você já tem um ensino completo. Só nesses aspectos de 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do número 7. Corrigindo, vamos lá. O discípulo de Cristo não deve ignorar este importante assunto intrinsecamente relacionado ao desenvolvimento do corpo de Cristo. Aí, com a Bíblia aberta, vamos primeiro para o versículo 1, vamos repetir. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aí, quando a gente vai lá para o versículo 25, não precisa abrir em outro lugar não, vamos continuar em 1 Coríntios. O versículo 25 diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. O que é que ele está dizendo? O que é que ele já disse, né? Aqui na palavra de Deus, olha, não seja ignorante acerca dos dons. Porque você tendo esses dons, aí vai para o versículo 25, essa junção, você tem para que faça o quê? Cuidado um do outro. É o final da frase aqui, ó. Cuidado uns dos outros. Então, não seja ignorante concernente aos dons, porque você tendo ele, vai cuidar um do outro. O professor Tony fala em línguas e tem um dom de ensinar. O outro revela e tem um dom de conhecimento. Qual é o problema? Nenhum. Vamos nos unir para agregar no corpo de Cristo. Por isso que Paulo está falando, versículo 25. Quer anotar aí? 1 Coríntios, capítulo 12, 25. Eu vou anotar aqui também. Olha aí, ó. E vou repetir ele para você. Ó. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um do outro. Então, não pode ser desigrejado, porque tem que ser do mesmo corpo, porque é membro. Não existe membro fora do corpo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Assim, a Assembleia de Deus, ao longo da história, crê, ensina e tem procurado conscientizar o povo de Deus a buscar os dons espirituais. Então, essa é uma doutrina das Assembleias de Deus. 1.2, palavra de sabedoria. Agora vamos falar da palavra da sabedoria mesmo. Ó. É interessante o fato de que o apóstolo iniciou a relação dos dons com palavra de sabedoria. Isso. Quando ele vai falar dos dons, deixa eu já dar uma dica para os professores, para os alunos, para todos aqueles que gostam de umas pérolas, né? Umas notinhas de rodapé. Eu vou falar um pouco mais na sala dos professores. Você faz parte da sala do auxílio ao professor? Se não faz parte, fique sabendo que toda quarta-feira temos auxílio ao professor dominical. Mas aqui, ó, tem algo muito importante que nós precisamos entender.
quando nós falamos aqui, como está dizendo, interessante o fato de que o apóstolo iniciou a relação dos dons com a palavra de sabedoria. Então, quando ele fala, primeiro começando com palavra de sabedoria, a gente remete para um monte de versículos do Antigo Testamento. O mais famoso é quando o próprio Deus fala que o meu povo, Deus fala, né? O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, essa falta de buscar sabedoria tem destruído a igreja. Então, Paulo começa primeiro dizendo, sabedoria, irmãos. Busca a sabedoria, mas não a sabedoria da terra, a sabedoria do alto. Porque a sabedoria da terra, ela é diabólica, mavélica, ela é terrível. Tem uma sabedoria aí, viu, no mundo? Tem, opa, se tem. Só que ela é diabólica, ela não serve. A nossa sabedoria, ela vem do alto. Então, Paulo abre essa lista aqui dizendo, olha, sabedoria, notinha de rodapé, não existe somente esses dons, tá bom? Existem outros, mas Paulo está dando ênfase a esses aqui para a edificação do corpo de Cristo. Vamos lá? Devemos lembrar que ele está tratando com um povo que deve ter tido contato com vários oradores gregos que procurava impressionar seus ouvintes fazendo citações e comentários de sabedoria humana dos filósofos gregos. Aqui é que eu me incluo, às vezes a gente quer na nossa pregação, assim disse Aristóteles, assim disse Platão. Não serve, irmão. Professor, nem para... Não serve, irmão. Se eu precisar, em uma mensagem minha, em uma pregação minha que eu falo assim, né? Eu que estou pregando, mas a mensagem é de Cristo, e mencionar outros homens, outros filósofos, até ateus, irmãos. Cristo ficou aonde? Cristo deixou de ser suficiente. Porque eu estou buscando justamente naqueles que são opostos para falar de Cristo. A Bíblia ela é suficiente, meus amados. Entenda isso. Então, Paulo, quando chega em Corinto, fala, eu não tive com vocês com sabedoria humana. Ele já chega, na emenda, como diz lá em Pernambuco. Quebrou na emenda, quebrou na solda, como diz aí, né? Não, irmão, a sabedoria do alto. Tô nem aí pelo que disse Sócrates, Platão, Aristóteles, e tanto faz, para mim tanto faz. Não serve que nenhum deles disse, nem de bom nem de ruim. Não, serve para mim o que Jesus disse, o que os apóstolos disseram, o que Deus está dizendo através de sua palavra. E nós temos que tomar cuidado. Às vezes querendo buscar conhecimento que não é bíblico, conhecimento de fora para aguçar, dizer que nós sabemos. Nós sabemos, se é para saber de fora, irmão, eu quero a Bíblia para quê? Isso aí, professores, toma cuidado, tá bom? Vamos lá. Trata-se da manifestação da sabedoria sobrenatural, que a gente quer aqui, sobrenatural. Stanley Horton, se você não está no grupo no Telegram, está na descrição do vídeo, essa teologia. Só clicar lá e ler ela. Eu já estou no capítulo 14, saiu do capítulo 12, irmão. Estou no capítulo 14, que está falando justamente sobre essa lição aqui, em particular. Tá bom? Stanley Horton, ele fala aqui, o ensino e a busca da orientação divina, o conselho e a luta com as necessidades práticas do governo e administração da igreja pode oferecer oportunidade para o dom de sabedoria. Eu tenho um dom de sabedoria, eu vou usar onde? Olha aqui o Stanley Horton dizendo para você onde é que você vai usar. Vamos lá? Olha o Stanley Horton dizendo onde é que você vai usar. Vamos lá. Você vai usar aonde? Na prática do governo da igreja, tá? A igreja precisa de um governo, de homens que governem bem. Administração, sim. Sem administração, o negócio não vai. Tem ordem. Lembra a instituição dos diáconos? Por que foi? Porque os apóstolos não queriam deixar de a palavra. Então levantou os diáconos. Então houve o quê? Um governo dos apóstolos e uma administração para que se pudesse criar o diaconato. Olha aí. E a igreja
oferecer oportunidade. É aqui, ó. E a igreja pode oferecer oportunidade para o dom de sabedoria. Então você tem dois principais: governo e administração. Se você tem esse dom para gerenciar, ajudar na parte de organização da igreja. 1.3. Todos os crentes precisam da sabedoria do alto. Isso aqui é fato. Não tem nem o que discutir. Todos os crentes precisam da sabedoria do alto. Vamos lá? Temos o entendimento de que todos os crentes devem buscar este dom. Devem. Não quer dizer que vão ter, mas buscar é uma obrigação nossa. Tá bom? Contudo, acreditamos que aqueles que exercem alguma liderança na igreja não podem abdicar da busca por este dom divino para o bom andamento da obra de Deus. Olha aqui, foi quase a frase da minha tese aqui. Pode não ter, mas é necessário que tenha. Ou é necessário que se busque, que se deseje, que sinta, como fala assim como a corça anseia por água, eu anseio pelo dom de conhecimento. Lembrando para você que a minha tese foi sobre discernimento de espírito, mas aqui, concordo com o bispo também, é necessário o conhecimento, porque um pastor sem conhecimento, o povo corre sério risco, por isso que é tudo atrelado para dentro da igreja. E vocês sabem que às vezes a gente passa umas vergonhas aí, viu? Ah, irmão, a gente é assembleano, mas tem umas coisas que nós passa vergonha, por falta de conhecimento. No caso aqui, falando da sabedoria. Falta sabedoria, irmão, falta sabedoria, e uma palavra que está faltando para nós. Vamos olhar para nós. Tá faltando sabedoria, irmão. Tá faltando. E como é que você adquire? Do alto. Porque sabedoria humana tem muita, mas do alto tá faltando. Eu gosto de uma frase. Pastor Luiz Hermínio, ele diz bem assim: o problema é que ensinaram que nós precisamos de alta ajuda. E estamos esquecendo que precisamos mesmo de ajuda do alto. Não é minha frase, não. É Hermínio, pastor Luiz Hermínio. Tem muita gente buscando alta ajuda em vez de procurar a ajuda do alto. Eita, é forte. Podemos dizer que tal dom é imprescindível para que o líder seja bem-sucedido no cuidado com o corpo de Cristo e resolva problemas eclesiásticos que aparecem ao longo da caminhada. Isso é verdade, irmãos. Com sabedoria, porque senão o pastor mata a metade que ficar ainda vai ficar doente. Por isso que o líder, ele não está nem colocando pastor. Bem colocado, observação. Ó. Ele não está nem colocando o pastor. Está colocando o líder da igreja, quem está responsável. Todo o corpo de Cristo precisa de um líder, irmão. Tem gente que fala assim, a igreja de Cristo não tem pastor. Para, irmão. Tu acha que Jesus levantou 12 apóstolos para quê? Não foi para conduzir a igreja? Você quer voltar lá? Volta lá para a história. Vamos só para onde? Vamos para Gênesis. Mas Gênesis lá para o capítulo 2. Vamos lá para trás mesmo. Deus cria o mundo. E coloca quem para gerenciar o jardim? Os anjos? Colocou o homem já para gerenciar toda a criação. Menos, irmãos. Tá bom. José foi governador para quê? Para gerenciar a comida do Egito. Sobre uma gerência. E assim perpetuar a linhagem dele, que veio lá os 70 e alguma coisa, não lembro quanto, 72, 74, nunca lembro a quantia exata, que foi para o Egito e se conheceu de 70 ou foi 70, é 70, mas você vê o número certo, me fugiu agora a memória. Diz os historiadores que saiu 3 milhões, sabe em que gestão? De José, o governador, não só do Egito, mas do povo dele. Quer ver outro? Moisés. Deus levanta Moisés como líder do seu povo. Para, irmão. Não tem líder. Tem líder sim. Jesus levantou 12
Discípulos que se tornaram apóstolos, se tornaram pastores das igrejas, que cuidaram, que organizaram. Então hoje sim, existem líderes que precisam ser levantados e tem que buscar sabedoria, líderes. Todos nós somos líderes, seja na escola dominical, na igreja, seja onde nós estivermos para trabalhar para Cristo, precisamos entender que somos líderes para conduzir o povo com sabedoria. Vamos continuar. Sobre este dom, Jesus falou. Olha o que Jesus falou no livro de Lucas. Olha aí, ó. Livro de Lucas, capítulo de número 12, do versículo 11 ao 12. E quando vos conduzi às sinagogas e aos magistrados e potestades, não estejais solícito de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Quem convém falar? O que convém falar? Que vai vir da onde? Da onde? Do Espírito Santo. Agora, qual o problema? A gente não pede sabedoria ao Espírito Santo diante de homens maus, sanguinários, perversos, cruéis, com suas leis, com seus ditames, com as suas regras. A gente não quer a sabedoria do alto. Aí a gente se embaraça, porque esses homens são muitos letrados, conhecimento enorme. Porém, falta sabedoria do alto para responder. Então Jesus falou, não se preocupa não. Se você tem a comunhão com o Espírito Santo vai te direcionar, vai te dar a palavra correta. Tá bom? Ponto de número 2. Vamos falar agora sobre palavra de ciência, ou como eu falei, ou conhecimento. Nos diz assim... Segundo o dicionário grego de Strong... gente, eu gosto quando eu vou lá para as antigas, ó. Esse dicionário aqui, eu tinha ele... Não sei onde é que ele tá. Eu tinha esse dicionário, ó. Sensacional. Me ajudou muito na minha caminhada da fé. Dicionário grego de Strong. Porque ele tinha o grego e o português ali. Era sensacional. Ele vai falar sobre ciência, ó. De forma objetiva, refere-se a um conhecimento cristão mais profundo, a doutrina cristã. Aí ele vai falar aqui, citar, né, o Donald G., eu acho que pronuncia assim. Em sua obra acerca dos dons espirituais, pontua que não havia consenso pleno quanto às explicações acerca deste dom. Então, por quê? Nos ajuda, professor, a entender e preparar a nossa aula. Olha, quando você não tem um senso comum, então você tem que ser bem claro, e eu vou ser claro com você, de dizer bem assim, meus queridos amados irmãos, olha, não se tem um consenso sobre o conhecimento se é o mesmo dom de sabedoria ou não, se esse conhecimento é o mesmo dom de revelação, pode ser o mesmo. Eles estão tão íntimos, mas eles são diferentes, porque no grego ele usa palavras diferentes, não são palavras separadas. Não é diferente que quando eu falei para você aqui, ciência e conhecimento é a mesma coisa. No grego é a mesma coisa, nos originais é a mesma coisa, ciência e conhecimento. No entanto, algumas pessoas querem dizer que revelação, sabedoria se cabe aí no conhecimento, mas não cabe, porque palavra de sabedoria é uma, palavra de ciência é outra, dom de revelação é outro, mesmo que andem juntinho, mas não é a mesma coisa, tá bom? Explica aí, não é, irmão, não dá. Tanto que tá aqui Strong e o irmão Donald G., ele fala que não há um consenso. Então, se não há um consenso, não bate o martelo. Pode ser, pode não ser, não tem um consenso. Ponto. Não dá para você explicar o que não tem um consenso. Senão só vai gerar confusão na sua sala e aqui no canal. Então não tem um consenso definitivo sobre palavra de conhecimento, se é outros dons ou não. Principalmente o dom de sabedoria e o dom de revelação. Não vamos entrar no consenso. Vamos ficar que ciência é um dom separado dos demais, tá bom? Contudo, tem sido comum a ênfase no aspecto do ensino das verdades da palavra de Deus, sobre a estima deste dom. A teologia pentecostal de quem? Stanley Orton, tá?
no link aqui embaixo do grupo do Telegram. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Entende porque eles andam juntos com o dom de revelação e dom de sabedoria? Eles andam juntos, mas não é. Por que aqui não é? Porque o dom de revelação é eu revelar algo da sua vida. O dom de ciência é eu revelar algo para a igreja. Lembra que o começo foi esse? A conversa com você foi essa? Esses dons é para a igreja, não é para o indivíduo. Então, o dom de revelação é eu revelar para o indivíduo. O dom de ciência é para a igreja, ou coletivo. Pronto, simplifiquei para você. 2.1. Este dom não deve ser usado em benefício próprio. Já falei no começo, porque eu estudei a lição, que é para prender você e mostrar que está aqui, tá? Ou você pode ler tudo, ou você pode pontuar. Eu prefiro ler toda a revista. Essa é a minha didática. Já falei, vou só pontuar com você agora. 2.1. No que refere a este dom, estejamos certos de que ele diz respeito ao conhecimento das coisas de Deus e não da coisa do outro. Tá entendendo? Entendeu, professores? Entendeu, meus alunos? Não é a respeito do outro, é a respeito de Deus, para todos, não é o indivíduo. Mais uma vez, para ficar bem dividido, irmãos. Não é conhecimento aprendido em uma sala de aula. Então, a sala de aula aqui que ele está falando não é a IBD não, tá? Não vai confundir. É a sala de aula de uma faculdade, de secular. Ciência, geografia, matemática, isso. Não, tá falando, não é essa sala da IBD não. Esse conhecimento você pode adquirir. Esse conhecimento é o aprendizado da palavra de Deus. Esse conhecimento referido aqui é do mundo secular. Vamos lá? Através deste dom, o Senhor capacita a sua igreja para vencer as artimanhas de Satanás. Olha aí, artimanhas. Conforme é possível apurar este dom, certifica nos aprofundarmos em assuntos que brotam do coração de Deus e somente Ele conhece, como a história do casal Ananias e Safira. Já vamos falar aqui sobre Ananias e Safira. Sobre este dom ainda não podemos aplicar na vida pessoal e sim para a edificação e crescimento da Igreja de Jesus Cristo. Aí eu pergunto para você, você tem dúvida que eu estudei a revista? Lógico que não, vocês sabem que não. Eu estudo, tá tudo aqui, irmãos. Tá bom? Mas eu quero falar sobre Ananias e Safira. Você diz, não, Pedro teve revelação. Não, se Pedro tivesse revelação, não seria para a igreja. Seria para Ananias e Safira. Mas o que Pedro teve ali foi o conhecimento para toda a igreja, não para o indivíduo. Sabe a história de Ananias e Safira? Que eles venderam, disseram que metade, pela metade do preço, aí Pedro falou, você não mentiu, foi até um devocional nosso, hein? Você está acompanhando o nosso devocional? Tá? Devocional da IBD de segunda a sábado, amanhã tem devocional, hein? Amanhã, aliás, hoje já teve devocional, segunda-feira, e amanhã também terá. Lembra que a gente fez o devocional falando que Pedro tem um discernimento do Espírito, aqui a palavra de conhecimento, aliás, teve o conhecimento, aqui não é discernimento, aqui conhecimento, desculpa, conhecimento, opa, você está querendo enganar quem? A igreja, tanto que Pedro faz a citação muito forte, você mentiu para o Espírito Santo, olha só, então no coletivo a igreja ficou, vamos dizer assim, atemorizada ou perplexa diante do que aconteceu, porque ele mentiu para o coletivo. Vendi e estou trazendo para a igreja. Aí Pedro falou, é mentira. Você está mentindo. E você não mentiu para os homens, no caso, para ele e para os demais. Você mentiu para Deus e morreu. Como diz na minha terra, bateu a caçuleta. Zé Fini. Aí vem a mulher dele,
E o que acontece? É verdade, meu marido vendeu por tanto. Morreu também. Para a igreja entender que esse conhecimento só quem dá é Deus. Por isso que eu falei, separa a revelação do conhecimento. Se fosse a revelação era só para Pedro, só para Safira, perdão, só para Ananias e só para Safira. Pedro revelando como foi exposto para a igreja, por isso que tem um detalhe. Dom de revelação. O irmão que revela teu CPF. Para quê? Qual é o objetivo, pelo amor de Jesus Cristo? Que eu quero saber o CPF do irmão, o RG. Para que vai edificar o irmão, a igreja em quê? Sabe quem vai ser edificado, quem vai receber aplauso? Quem está revelando com essa pseudo-revelação. Oh, Jesus, tem coisa que ainda me tira a paciência, é verdade. 2.2. Vemos na Bíblia este dom sendo revelado, exercido. Antigo Testamento e Novo Testamento. Vamos falar do Antigo Testamento, desse dom sendo exercido também. Vamos lá. Vemos na Bíblia que este dom habilita o crente a compreender algo que está fora do alcance humano. Trata-se de algo que está apenas na mente de Deus. No Antigo Testamento temos o exemplo quando Deus revelou ao profeta Eliseu os planos de guerra do rei da Síria. Irmão, aqui é muito da hora, irmão, é muito da hora essa passagem aqui. Vocês sabem? Não dá pra gente ler tudo, né? Mas aqui é bem assim, ó, vou resumir para vocês. Essa história, uma irmã colocou: professor, não esquece de citar os versículos, professor. Não esquece, não vou esquecer não, minha irmã. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo número 12. Tá bom, minha irmã? A história aqui é o seguinte: o rei da Síria diz assim: olha, vamos atacar o Israel pelo norte. Eles não estão sabendo, vamos atacar pelo norte. Aí Deus usa o profeta, cadê a outra caneta aqui? Anota aqui, o profeta aqui, Eliseu. Aí vai, diz para Eliseu: Eliseu, avisa para o comandante, para o rei de Israel, que o rei da Síria está vindo pelo norte. Aí o povo estava esperando pelo norte. Quando chegava lá, estava lá o povo de Israel. Aí voltavam os soldados da Síria. Aí agora, já que eles pensaram que era pelo norte, vamos pelo sul. Aí Deus dizia para Eliseu: Eliseu, fala para o povo que o povo está vindo aqui, está atacar pelo sul agora. Aí quando chegava lá, até que o rei da Síria fica nervoso. De que negócio é esse aí? Tem alguém contra mim. Tem alguém que está aqui, que está comigo, mas não é meu povo não. Tá me traindo, é traidor. Não é possível. Toda vez que a gente fala que vai atacar de um lado, a gente chega lá, a guarnição tá toda lá. Tem alguém que tá servindo de entrega aqui. Cadê? Versículo 8. Olha aí, ó. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar está o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de que passe por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, do que o homem de Deus lhe falava e de que tinha avisado, se guardar ali, e não nem duas vezes, ou seja, nem uma ou duas vezes. Ele falava: vamos para o sul, estava no sul, vamos para o norte, estava no norte, estava no centro-oeste, estava no centro-oeste, estava no sudeste, no sudeste. Para onde ia, o rei aí estava protegido, porque Deus dava conhecimento para ele. Agora vamos lá, ó, versículo 11, que é interessante, até o 12, mas vamos ler o 11 agora. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhe disse: não me farás saber quem do vós é pelo rei de Israel? Ou seja, traduzindo, quem é o dedo duro? Não é possível, tem um dedo duro. Eu planejo, eu estou entre nós dois, juntinho aqui, aliás, os meus comandantes, e quando eu vou fazer, eles estão sabendo, tem um dedo duro. Aí vem a resposta de um próprio deles, que não era dedo duro, mas sabia quem era que dava o conhecimento para Eliseu, para avisar para o rei. Versículo 12. Lembrando que a história é 2 Reis, capítulo 6, versículo 12. E disse um dos seus servos: não, ó rei,
meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Eita, Deus maravilhoso! Aí o rei diz, não, esse negócio está errado. Não, irmão, é conhecimento. Porque não tem como saber, a não ser Deus mostrando para o homem de Deus. Então essa história, desde o Antigo Testamento, que Deus usava os homens com conhecimento. Continuando, e ainda possível ver este dom na vida de Daniel, quando revelou evento escatológico que somente Deus era sabedor. Não dá para ler não, meus irmãos, mas anota aí. Daniel capítulo 2, versículo 2 ao 3 e depois Daniel 17, 19. Por quê? Essa aqui é uma visão escatológica. Tanto que a parte de Daniel, Deus fala, Daniel, não te preocupa, não é para esses dias, é para muitos dias. Então, quem lê o livro de Daniel, depois que Daniel escreveu, irmão, ficava apavorado. Ou até duvidava, porque Daniel já disse, e não é nem para os nossos dias, é para o tempo futuro. É para muitas coisas que Daniel escreveu, é para a volta de Cristo com poder e grande glória. É na volta do Messias, é a ascensão do reino com poder, né? É a visão futuro. Então, só Deus para mostrar ter esse conhecimento para Daniel, Antigo Testamento. E já no Novo Testamento ele fala aqui, ó, e já no Novo Testamento vemos este dom sendo exercido quando Pedro expôs a mentira de Ananias e Safira, que está falando lá também, eu preferi falar primeiro. Então a gente tem esse conhecimento mostrado. 2.3. A palavra da ciência nos faz atentar no conhecimento de Deus. É onde nós temos que nos grudar, pegar no conhecimento do nosso Deus. Que diz assim, o dom da palavra da ciência ou do conhecimento, tu lembra que eu falei isso para tu? Aqui, ó, ciência ou conhecimento, irmão. Estuda a Bíblia, professor, estuda a Bíblia. Possui grande importância para a Igreja de Cristo. Contudo, também deve ser enfatizado que não substitui o estudo sistemático da palavra de Deus. Eu recebi o dom... Eu recebi o dom de ciência e conhecimento. Não preciso para a escola dominical. Nananina, não. Venha para o canal Bíblia Cotidiano. Se inscreva, comente, compartilhe, certo? Porque você vai dividir o seu conhecimento para mim, que sou professor aqui, e para os alunos que estão aqui. Então, não é seu não, é nosso. O seu dom não é seu. Eita, Deus maravilhoso. O seu dom não é seu, o seu dom é nosso. É para todos nós. Então, não preciso estudar. Precisa! Escola Bíblica Dominical, canal Bíblia para o Cotidiano. É isso aí. Não é porque você tem um dom que você vai deixar não, irmão. Exerça com excelência. Põe em prática o ensino sistemático. Este dom nos capacita pelo Espírito Santo a possuirmos uma visão mais profunda sobre os mistérios de Deus em sua plenitude, sendo, portanto, um conhecimento sobrenatural ofertado pelo próprio Deus. Ofertado. Ou seja, ele deu de boa vontade para mim e para você. Eita, glória gloriosa! Aleluia! Nosso ponto número 3. O ponto número 3, ele é, vamos dizer assim, ele é mais simples. Por que ele é mais simples, professor? Porque discernimento de espírito, ele já está dizendo, já não tem muita conexão uma coisa com a outra. Só que o discernimento de espírito aqui, eu quero enfatizar para você, nesse momento da aula, porque infelizmente muitos têm, mas têm medo de exercer. Essa é a frase que eu quero deixar para vocês. Muitos têm este dom, mas têm medo de usá-lo. Por quê? Porque muitas vezes existem pessoas que falam bonito, com eloquência, tem uma oratória perfeita, palavras rebuscadas, como diz Hernandes Dias Lopes, né? Palavra rebuscada, mas não tem nada de Deus. É glória para si.
E o irmão, a irmã, o servo, a serva, o varão, a varoa, tem o dom, está vendo que não é de Deus, mas tem medo, por causa da importância da pessoa. Ela fica com medo de dizer, não é de Deus. Então, o discernimento do Espírito é uma necessidade, irmão. Esses 3 dons, a igreja, ela precisa, é uma urgência, é um grito, se eu posso colocar assim, é um grito. Sabedoria, conhecimento e discernimento. A igreja precisa buscar urgentemente. E todo crente devia anelar, porque você está servindo ao corpo de Cristo. Vamos ver? O discernimento de espírito é uma capacitação divina que faz com que o crente possa reconhecer a natureza e o caráter dos espírito existente, revelando qual a procedência das muitas manifestações espirituais e sobrenaturais existentes. Pode dizer, portanto, que existe o Espírito. Opa, que Espírito? O Espírito Santo, o Espírito do homem e o Espírito demoníaco, sendo os 3 diferentes uns dos outros. Anota aí. Anota. Simplesmente anota. Podemos dizer que existe o Espírito Santo, o Espírito do homem e o Espírito diabólico. Você sabia que o homem pode ser usado por ele mesmo sem ser usado por Satanás? Pois é, está aqui. E é verdade. Às vezes não é Satanás que está usando, é o homem, é o espírito humano operando. É a carne humana gritando por status, por aparecer, por querer fazer. Aí tem o espírito diabólico que é para destruir o outro. Simplifica, professor. Vou simplificar. Eu estou quase mudando o nome do canal. Vou botar o nome Simplificando. Em vez de ser Bíblia para o cotidiano. Não vou não. Esse nome bíblico cotidiano é sensacional. Simplificando. O diabólico, o espírito diabólico, ele quer destruir a igreja. Mas destruir mesmo, fechar as portas. O espírito humano, ele quer aplauso. Ele não está nem aí se a igreja está aberta, está fechada, ele quer que eles fiquem bem. Sabe, eita Jesus, tu é maravilhoso. Politicamente correto. Sabe aquele banho-maria? Conhece a história do que é banho-maria, né? É água fervendo, você coloca alguma coisa que está dentro da água, dentro da vasilha. Eu dando aula de culinária para as mulheres. Ô Jesus, tem misericórdia. É aquele que, pronto, olha, gente, tá revelação, tá aqui, irmão, conhecimento, sabedoria, discernimento, a aula tá sensacional. Sabe o que é? O morno. O espírito humano, ele é o morno. Ele nem quer se envolver muito com o quente, nem quer se envolver muito com o frio. No entanto, que ele esteja permeando entre os dois. Eita Deus maravilhoso. Então, não é somente o espírito maligno, diabólico, é o espírito do homem, mas temos o Espírito Santo, que eu não penso em mim, eu não estou preocupado com o que vão fazer comigo, eu quero pronunciar a palavra de Deus. Esse é o Espírito Santo, sempre pensando no próximo, que é o conjunto desses três dons aqui apresentados, certo? Vamos lá? 3.1, a necessidade de discernir as manifestações do Espírito, é uma necessidade, 3.1. O dom de discernimento do Espírito é um entre os 9 dons espirituais outorgados aos crentes. Espera aí, deixa eu ver se tem... É vírgula, então deixa eu ler tudo aqui. Em Jesus, relacionando pelo apóstolo Paulo em sua carta à igreja em Coríntios. Tá, eu quero dar ênfase aqui em uma coisa. As Assembleias de Deus, no modo geral, elas gostam de fazer o quê? Separar dons espirituais, dons ministeriais, dons... Eles querem separar. Mas por quê, professor? Para simplificar. Mas para a igreja num todo, para o crente, é tudo dom. Não importa qual seja dom de cura, ou dom de revelação, ou dom de conhecimento. Se é dom de ser pastor, você sabia que para ser pastor tem que ter dom? Mentira, professor. Eu não, estou mentindo não. Vou falar isso lá na sala dos professores.
Dom de pastor, evangelista, tem que ter dom. Não, pastor, lógico que é. Deixa eu pegar minha colinha. Vocês permitem que eu dê um adendo antes da sala dos professores? Aqui, ó. A quem está comigo aqui, ó. A minha velha companheira. Aqui. Sabe onde é que nós encontramos? Romanos capítulo 12, versículo 6 ao 8. Efésios 4, 11. Até para ser evangelista e pastor tem que ter dom. Não pode ser de qualquer jeito. Eita, volta para a lição. Então, resumindo, dom é tudo dom. Porém, as Assembleias de Deus gostam de separar dons espirituais. E esses dons, sim, espirituais, está escrito em... Cadê? Abre lá. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo de número 9. 10. Isso, até o versículo de número 10. Aqui é chamado de dons espirituais. Tá bom? Vamos lá. Estava aqui na revista, Jesus, e eu procurando, e vocês nem diziam. Anota, professor, que está anotado aí onde é que estão os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 10. Certo? Visando o bem-estar e edificação do corpo de Cristo. Deste modo, o Senhor oferece este dom a seu Filho, capacitando-o para poder entender e observar os detalhes para ter o entendimento acerca da fonte das manifestações do Espírito. Agora nós vamos ter que ler a Bíblia aqui, irmãos. Esse aqui eu não posso deixar passar, não. Aí mesmo em 1 Coríntios, onde você está... sendo que é o capítulo número 2. Volta aí. E o versículo 15. Cadê? 15. Aqui, ó. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas a qual será salvo, todavia, como pelo fogo. Ou seja, vai ser provado pelo tempo. O tempo vai determinar, mostrar, instruir se aquele dom ali mesmo está sendo da parte de Deus ou da parte, vamos lá, vamos botar para outro ponto, se é do Espírito, se é do Espírito Santo, do Espírito do homem ou se é do Espírito diabólico, tá bom? Precisamos ter esse discernimento. Olha só, não podemos esquecer que Paulo deixa registrado que os tempos são maus e há muitos espíritos enganadores. Irmão, você sabe o que me surpreende? É que se Paulo está dizendo, aqui que eu vou abrir para vocês, para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, você está entendendo? Se Paulo está dizendo para Timóteo, os dias são maus. Nos tempos de Timóteo, o que diria Paulo para os dias de hoje? Misericórdia. Paulo só ia estar aclamando, Maranata, Maranata, Maranata. Na boca do Paulo não ia ter outra coisa, não ser Maranata, Maranata, Maranata. Porque se ele disse para Timóteo, 1:4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Eita Jesus! Será que Paulo teve uma revelação para 2022? Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Espírito enganadores do homem, doutrina de demônio, espírito diabólico. Irmão, misericórdia, irmãos. Ajuda nós, Jesus, ajuda nós. Mas o Espírito expressamente diz, com pressa, urgente. Se Paulo está tirando para Timóteo que estava assim, imagina hoje, meu Deus, coitado, meu Deus, gente, Jesus, ora, irmão, ora. Vamos orar, irmão, vamos orar, precisamos orar. Hoje, como eu falei no começo, né? Hoje, os dias serão maus ou melhorará um pouquinho ou piorará um pouquinho, não sabemos. É só na base da oração. 3.2, este dom é a sentinela de Deus, a sua igreja. Eita glória, sentinela de Deus na sua igreja.
O discernimento de espírito é uma capacidade produzida por Deus de reconhecer a identidade dos espíritos que estão por trás de diferentes manifestações que não correspondem com os princípios bíblicos. Podemos dizer que este dom é extremamente necessário para a igreja, pois através dele sabemos o que é genuinamente do Espírito Santo, entendemos ser este dom muito significativo aos crentes que exercem alguma liderança sobre o rebanho do Senhor no exercício da importante tarefa de alcançar e identificar os ataques que provêm dos espíritos malignos, pois protege a igreja do perigo e do engano. Como eu falei desde o começo, eu defendo que todo pastor ou membros da sua igreja tem que ter o dom de discernir os espíritos. Tem que ter. Tem. E, acima de tudo, como eu comecei falando, tem que ter coragem de chegar ou com educação ou com brutalidade, mas dizer, vai de Satanás, que o povo não vai ser enganado. Irmãos, infelizmente, a liderança tem que acordar e pedir com urgência o dom de discernimento. A conversa pode ser bonita, mas a fonte não é muito boa, não. 3.3, estamos caminhando para o final, segura aí só um pouquinho. Habilita a igreja para não ser influenciada por falsos mestres. Falsos mestres, tem compromisso nenhum com a verdade. Olha só. Este dom nos permite discernir as manifestações visivelmente milagrosas através dos falsos profetas. Falso profeta faz milagre? Lógico que faz. Lá no livro de Mateus, que você estudou no trimestre passado, Jesus disse o quê? Eles disseram o quê? Senhor, então pregamos, curamos e expulsamos demônio. Jesus falou o quê? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Irmãos, existem milagres feitos por falsos profetas. E como que você sabe que ele é um falso profeta? Segue a história. Quanto ele cobra. Se ele saiu da igreja para abrir uma igreja porque ele tem o dom. Ele vai deixando rastro. A verdade é essa, eles vão deixando rastro. Mas o Espírito tem que estar nele, em você, para discernir, dizer não é de Deus, isso aí não é de Deus, não pode ser, e não será de verdade, não é mesmo. Em um mundo em que jaz o maligno, onde ele opera muitas de suas ações maléficas, até supostas atuações sobrenaturais, faz-se imprescindível a manifestação deste dom na igreja para sabermos a origem dela. Sobre a importância deste dom, o teólogo pentecostal, sabe quem? Dr. Stanley Orton, escreveu assim, né? Envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Abre aí. Apocalipse não. 1 João. Cadê Jesus? 1 João 4. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Vamos lá. O que nos diz? Está marcado aqui? Por que está marcado aqui? Vamos ver por que está marcado aqui. Amados, não creia em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus. Porque há muitos falsos profetas que se têm levantado no mundo. Irmão, eu fico perplexo com esse ensinamento, porque João está escrevendo para o tempo dele. E está dizendo que já está se levantando falso profeta naquele tempo. Imagina hoje. Você entende como a gente vai dizendo esse alerta, o ensinamento da palavra de Deus vai nos alertando, nos orientando? É terrível.
E finalmente chegamos na nossa conclusão. Hoje a aula ficou um pouquinho grande, mas é uma aula completa. Completinha. De capa a capa. Não é de capa a capa, mas é de lição a lição, né? Ó, toda lição. Tá bom? Vamos concluir? Vamos concluir. No decorrer da lição, vimos que os dons de revelação são de grande importância para a Igreja de Cristo. Através destes dons, o crente se prepara para poder lidar com situações difíceis que possam surgir no dia a dia. Ele colocou aqui que possa surgir. Eu acrescentaria aqui, possa não. Eu acrescentaria assim, ó, que vai existir. Porque não pode, irmão, não é possa não, que vai existir no dia a dia. Mas que você entenda, e é o privilégio que eu quero que você entenda, um privilégio, o dom de sabedoria, o dom de ciência e o dom de discernimento é para ajudar o coletivo. O coletivo. Você viu como eu comecei a aula falando sobre política? Porque o discernimento vai ajudar se o político A ou o político B ganhar. Não importa, se for bom, vai ser bom para todos. Se for ruim, vai ser ruim para todos. Então, esse dom, trazendo agora para dentro da igreja, é para o coletivo. Não é você que vai ficar bem na fita, é a igreja. Não é você que vai ficar mal, é a igreja. Então, pensa nisso. Esse dom é um privilégio que Deus concede a você para você ajudar a igreja dele. Bom, por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você amanhã de manhã no nosso devocional da EBD. Que Deus te abençoe e você tenha uma excelente aula em nome de Jesus.